Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional com você, a fim de que você possa meditar na palavra do Senhor e ela possa trazer refrigério, ensinamento, confronto, edificação para o seu coração. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 6, 1 Reis, capítulo 12, do 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhes disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Queridos, esse trecho fala de um momento muito emblemático da história do povo de Israel, que é o momento em que o filho de Salomão assume o trono. Então, para que você possa compreender o contexto, Salomão, no capítulo anterior, ele falece e o seu filho Roboão vai assumir o trono. E todo o povo de Israel se reúne para coroá-lo, mas o povo faz um pedido a Roboão. Ele pede para que ele possa dar menos trabalho àquelas pessoas, aliviar as cargas em função dos pesados impostos, do número de trabalho pesado que eles acabaram tendo que trabalhar no reino de Salomão. Então o povo pediu alívio, pediu misericórdia, pediu graça ao rei. Roboão, como um homem inexperiente, ele disse para o povo: olha, então me dê 3 dias. E nesses 3 dias eu vou pensar e nós voltaremos e eu vou dar a vocês uma resposta. A Bíblia diz no texto que nós lemos que ele foi aconselhar-se com os conselheiros de seu pai, os anciãos que aconselhavam seu pai na época em que ele reinava. E os anciãos disseram: não, atenda o que o povo diz, e certamente eles te servirão em alegria, em lealdade, em fidelidade a você. Mas a Bíblia diz que Roboão ignora o conselho dos anciãos e ele vai procurar conselho com os jovens que cresceram junto com eles. Os jovens inexperientes, que não tinham talvez muita coisa para ensinar a Roboão, mas eram os seus pares. E quando ele pergunta para aqueles jovens o que ele deveria fazer, os jovens dizem aquilo que nós acabamos de ler. Né? Você deve, na realidade, aumentar as cargas desse povo. Trocando em miúdos, esse povo quer moleza e definitivamente não é isso que você tem que dar para eles. Você precisa lhes aumentar o jugo, aumentar o peso do trabalho, porque só assim você vai conseguir impor a sua autoridade e o seu reinado para com essas pessoas. Aquele conselho dos jovens que cresceram com Roboão lhe pareceu um conselho sábio, um conselho aprazível ao seu coração, de maneira que quando o povo se reuniu, ele falou dessa forma ao povo. E se você olhar os próximos capítulos, você verá o que acontece a partir desse posicionamento de Roboão diante do povo. Eu quero só dar um spoiler, mas eu convoco você a ler o texto por completo, e a verdade é que nesse momento, com essa decisão de Roboão, há um racha em Israel. As 12 tribos, elas se separam. 10 tribos começam a seguir um novo homem chamado Jeroboão e o proclamam, o declaram seu rei. E Roboão, da linhagem de Davi, ele permanece apenas reinando sobre 2 tribos,
a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A partir daí, o reino que outrora era um só, ele fica completamente dividido, e quando você lê a história por completo, você vê que tantas outras consequências vieram dessa cisão, dessa divisão. Mas na realidade foi de uma decisão imatura. Foi de uma decisão completamente imatura de um jovem que escolheu seguir o conselho de quem não tinha absolutamente nada para lhe ensinar. E amados, eu quero discutir um pouco com vocês exatamente sobre isso. De quem ou a quem você tem seguido? A quem você ouve? A quem você recorre quando precisa de um conselho para tomar uma decisão importante? Nós constantemente estamos diante de decisões, de situações que nos convocam a tomar decisões importantes nas nossas vidas. E geralmente existem 3 tipos de pessoas a quem nós podemos recorrer para ouvir, para buscar um conselho. O primeiro tipo de pessoas geralmente são os ímpios. São aqueles que não conhecem nada sobre Deus. Aqueles cuja lei é apenas a lei do seu coração. E às vezes nós temos nos aconselhado, buscado ouvir pessoas que não têm nenhum direcionamento de Deus, que não conhecem nada acerca do Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes você está abrindo seu coração, você está buscando um aconselhamento, buscando um direcionamento para coisas importantes na sua vida, baseada em palavras de homens que não conhecem nada a respeito de Deus? Eu digo para você, certamente você vai ter grandes problemas. O segundo tipo de pessoas são as pessoas insensatas. Quem são essas, pastor? Podem ser inclusive crentes, mas crentes que não conhecem o coração de Deus. Crentes que conhecem a Bíblia, mas não a conhecem de praticá-la. Crentes que não levam uma vida séria com Deus, ou seja, insensatas. Pessoas que só sabem falar aquilo que está no seu coração, pessoas que não têm discernimento das coisas espirituais, como o apóstolo Paulo disse, que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. O homem carnal também não consegue discernir as coisas espirituais. E amados, quantas pessoas ao seu redor você tem buscado ouvi-las e são cristãos que são infrutíferos, que às vezes carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não tem nenhum conselho sábio para entregar para você? Infelizmente, Roboão caiu nessa cilada. Ele buscou aconselhar-se com homens, com jovens, inexperientes, insensatos, imaturos, que definitivamente não tinham absolutamente nada para acrescentar na vida dele ou para ajudá-lo em um momento tão importante. Quantas vezes você já buscou o conselho de ímpios ou o conselho de pessoas insensatas que, ao invés de ajudarem você, elas acabaram te colocando em maiores enrascadas? Pessoas ímpias ou pessoas insensatas cujas palavras, cujo direcionamento que elas te deram definitivamente acabou fazendo você ter mais problemas. Mas existe um terceiro tipo de pessoas. Essas são as sábias. Aquelas que conseguem discernir o coração de Deus. Aqueles que sabem não somente de ler a Bíblia, mas aqueles que praticam a palavra do Senhor. Eles sabem em Deus. Eles podem ter palavras para abençoar a sua vida. É claro, queridos, eu quero abrir um parêntese importante. É claro que todos nós podemos buscar o conselho diretamente do Senhor, em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, buscando saber aquilo que Deus tem para as nossas vidas diretamente do coração do Pai. Porém, Deus pode usar pessoas ao seu redor. Olha ao seu redor, quantas pessoas sábias, quantos homens e mulheres de Deus, talvez seus líderes, pastores, pessoas que têm um coração voltado para o Senhor e que pode trazer uma palavra encorajadora, uma palavra direcionadora para a sua vida. Mas, infelizmente, nós não somos sábios em escolher aqueles a quem ouviremos.
Mas aí eu quero fechar com outro aspecto importante, queridos. Quando Roboão ele decide seguir aqueles jovens, é porque no fundo, aqueles jovens, eles disseram algo que estava em consonância, em harmonia com aquilo que já estava no coração dele. E o que isso quer dizer para nós? É que não importa. Não importa o que digam para nós. Se o nosso coração já está determinado a fazer determinadas coisas, a tomar uma decisão, já está inclinado em uma direção, definitivamente nenhum conselho sábio pode nos fazer mudar de ideia. Ou seja, às vezes nós estamos procurando apenas pessoas que validem o desejo do nosso coração. Pessoas que reafirmem aquilo que a gente quer fazer. Foi o que aconteceu com Roboão. No conselho dos jovens, que eram da mesma idade, que cresceram com ele, ele encontrou harmonia com o que estava no seu coração. E esse é um problema de muitos de nós. Às vezes, o nosso coração já está inclinado, já está decidido em fazer algumas coisas, e que muitas dessas coisas talvez não agradem a Deus, talvez não sejam saudáveis, não sejam bênção para as nossas vidas. E quando alguém, homem de Deus, sábio, vem nos exortar, nós definitivamente rejeitamos e procuramos o conselho daqueles que vão reafirmar ou nos incentivar a fazer aquilo que a gente já está querendo. Vocês conseguem entender? Então essa palavra nos convoca a avaliar duas coisas. A primeira delas é a inclinação do nosso coração. Ou seja, se o seu coração já está inclinado a fazer determinadas coisas, nenhum conselho vai mudar. Principalmente os conselhos sábios que muitas vezes estão nos frustrando, estão nos levando a pensar em outra direção. E a segunda coisa é a quem você tem ouvido. Quem são as pessoas de quem você tem se cercado? Quem são as pessoas que têm autoridade e influência sobre a sua vida? Isso é muito importante, porque é a partir dessas pessoas que a influência delas sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre as nossas escolhas, pode ser para bênção ou pode ser para maldição. Avalie-se, meu amado. E eu espero em Deus que o seu coração esteja inclinado a fazer aquilo que o Senhor te disser, seja diretamente ao seu coração ou seja através de homens e mulheres de Deus sábios. Amém? Leiam o texto, meditem na palavra de Deus, alimentem-se da verdade do Senhor, porque é exatamente ela que nos liberta. Deus abençoe você, tenha uma semana incrível na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.